Então, vamos estudar a Palavra de Deus? O Evangelho de João foi escrito pelo mais jovem, o mais novinho dos apóstolos ou dos discípulos de Jesus. João deveria ser um adolescente, quem sabe com seus 16, 17 anos. João ainda não estava na vida adulta, no sentido de já ser como Pedro, um homem casado, ou ter filhos, ou João estava começando a sua carreira. E João pôde estar bem pertinho de Jesus. A palavra nos diz que ele estava ali sempre reclinando no peito do Senhor. João era muito amoroso, muito carinhoso. João, ele estava sempre pronto para ouvir e nos fala tanto do amor de Deus. E João escreve a respeito de Jesus antes da fundação do mundo, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João escreve a respeito de João Batista preparando o caminho do Senhor, João abrindo o caminho e dizendo quem era Jesus para a sua geração, para o povo da sua época. João pregava para os que conheciam muito as Escrituras e para aqueles que conheciam pouco. João pregava para aqueles que eram soldados, aqueles que eram curiosos, aqueles que eram estrangeiros. Ele falava com todos. E aqui, no capítulo 1, a partir do verso 24, nós lemos assim: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nos primeiros versículos aqui, quando João fala a respeito de Jesus, ele diz aqui no verso 17: Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Bem, João está trazendo para as pessoas da sua época, para os seus contemporâneos, uma revelação tremendamente maravilhosa. Uma revelação que ultrapassa o tempo e chega ao século XXI através das Escrituras. João vive em um tempo de frieza, de religiosidade. João vive em um tempo em que os principais religiosos ou aqueles que dominavam o judaísmo estavam tão longe da vontade de Deus, no sentido da essência do que o Senhor havia dado através de Moisés. Ou seja, estavam vivendo a religiosidade, vivendo a lei em benefício próprio. Jesus fala no Sermão da Montanha, ele disse: olha, quando você for jejuar, não jejue para que os outros vejam, mas cinge, lava o seu rosto, penteia seu cabelo e veste a roupa de trabalho normal, que ninguém saiba que você está jejuando, somente o Senhor. Não seja como os hipócritas, como os escribas e fariseus. Puxa, os escribas eram os estudiosos da lei. Os fariseus eram aqueles que estudavam e faziam a leitura bíblica 5, 6 vezes por dia, cada capítulo, cada texto, e se aprofundavam na exegese de cada palavra, eram profundos conhecedores das Escrituras. E Jesus disse: não olhe o exemplo deles. Quando você der esmola, não faça tocar tambor à frente da sua esmola. Não veja a sua mão direita o que faz a esquerda. Faça tudo para Deus. Na época que Jesus veio, a religião era, podemos dizer, ela estava sendo comercializada.
A religião era o topo. Havia o turismo religioso, a vinda das pessoas de todas as cidades para Jerusalém para comemorar as festas bíblicas. E o comércio era muito forte. As pousadas, os hotéis, as comidas, as feiras, o mercado se preparavam para aqueles dias de festa de uma maneira tão grande. E Jesus viveu nesse tempo. E João viveu nesse tempo. Vieram a João os fariseus e os escribas, os conhecedores das Escrituras, os que analisavam e conheciam tudo sobre o Messias, e disseram para João: se você não é o Cristo, como você afirmou, nem é Elias e nem um profeta, por que você batiza? O batismo ou o ritual de purificação era algo muito comum na vida judaica. Desde o deserto, desde quando o povo estava com Moisés, atravessando aquele deserto por 40 anos, Deus trouxe leis a respeito de purificação. Quando um leproso fosse curado, como ele deveria se purificar, como ele deveria trocar as suas vestes, passar pelas águas. A mulher, era considerado o tempo da sua menstruação como impureza, como ela deveria se purificar. Alguém que ia adorar ao Senhor no templo não poderia chegar com as roupas de viagem. Passariam por aqueles tanques de purificação, descendo por uma escada sujos e subindo pela outra lateral limpos, trocando suas roupas, trocando suas vestes. Esta purificação tinha o simbolismo de santificação. E eles perguntaram para João: por que você batiza? Por que você está batizando as pessoas num sinal, num marco de uma nova vida, de um novo tempo de santificação, de pureza, se você não é o Cristo? E João então respondeu: eu batizo com água. Mas no meio de vocês está alguém que eu não sou digno de ser o servo dele, de trocar, de lavar os seus pés, de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, Yeshua de Nazaré, Jesus, o Messias ou o Cristo. Foi ele quem trouxe, através da sua vida, a promessa do Pai. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, ele disse aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa de meu Pai. Ele enviaria o Espírito Santo. E os discípulos ali em Atos capítulo 2 foram batizados com fogo. Apareceu sobre a cabeça de cada um daqueles 120 homens e mulheres, indistintamente. Ali deveriam estar também adolescentes, jovens, quem sabe até crianças, velhos, adultos, 120, orando, buscando, em vigília durante alguns dias, buscando o batismo com o Espírito Santo. E veio o Espírito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, encheu-se aquele lugar, veio um som como de um vento impetuoso e apareceram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles falavam em idiomas das pessoas que estavam ali do lado de fora, em Jerusalém, que vieram para comemorar as festas. Ali estavam arábios, cretenses, ali estavam os de Cirene, ali estavam da Ásia, pessoas, judeus que moravam em várias partes do mundo daquela época e vieram para adorar. E eles então ouviam aqueles 120 falando nos seus idiomas das grandezas de Deus. Antes deste dia, do dia de Pentecostes, antes deste batismo com o Espírito Santo, o Espírito que Jesus enviou, depois que ele subiu aos céus, depois que ele ofereceu ao Pai o seu sangue derramado ali na cruz, depois que ele cumpriu toda a justiça, então ele enviou
o presente, a promessa do Pai, que estava lá em Joel capítulo 2, e naquele dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, terão sonhos. O Espírito Santo veio. João, batizando com água. João, batizando para arrependimento. João, preparando o caminho do Senhor. Mas Jesus, batizando com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e capacitação para que seu povo pudesse estar pronto a dar a vida por ele. Para que os seus discípulos fossem como Jesus, amassem tanto ao Pai, amassem tanto as Escrituras, fossem tão cheios da presença de Deus que não teriam medo de dar a sua vida por Cristo e pela sua fé. Jesus batiza com o Espírito Santo. Você já foi batizado? Você já está cheio do Espírito Santo? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eu abro o meu coração para o Teu Espírito Santo. Eu abro o meu coração para receber de Ti este batismo, este enchimento que eu preciso. Jesus, eu invoco o Teu nome. Enche-me de Ti, transborda o meu ser, transforma-me de glória em glória, para que eu seja cheia do Teu Espírito e cumpra o Teu propósito na minha existência. Eu me entrego a Ti agora, hoje e para sempre, Te servir, Te amar, Te obedecer. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito e pelos dons espirituais. Pai, nós oramos também por aquelas pessoas que oram conosco e que necessitam de uma bênção especial, de cura, de libertação, necessitam de uma resposta do Senhor. Traz agora, envia Teus anjos a cada lar e traz a Tua resposta no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.